E quando nós falamos em línguas, nós estamos falando em linguagem, tá? Quando nós falamos em línguas clássicas, nós estamos falando em linguagem, ou também em capacidades lógicas ou disciplinas lógicas do pensamento. Acontece que, se nós vamos ver o contraste dessa educação antiga com a nossa atual, aqui se faz importante pensar um pouco sobre isso. Nossa educação atual tem pouca ênfase na linguagem com relação à educação antiga. Ou seja, nós não somos mais cobrados de utilizarmos, tá? Não somos mais cobrados da utilização de recursos técnicos na escrita, por exemplo, como se vê na retórica, tão elevados quanto estes dos estudos antigos, dos estudos clássicos. Também não somos cobrados de grande vocabulário, não somos cobrados pela escrita de grande vocabulário, de uso de grande vocabulário. Tá? Nós não somos cobrados também de saber sobre diversos assuntos que nos circundam. Nós somos cobrados, às vezes, de assuntos muito específicos, certo? Muito específicos, dependendo da área que estudamos. E nós também não somos mais cobrados desses estudos que não tendem a uma utilidade prática. Atualmente, nós vemos uma educação totalmente voltada à utilidade prática, certo? Mas estes estudos estudos lógicos ou estudos da linguagem, eles não tendem a nos dar ferramentas práticas para o uso imediato, para resolver problemas técnicos, certo? Claro que nós vamos resolver problemas, por exemplo, da escrita, seria algo mais mecânico, tudo bem, mas todos esses estudos vão servir muito mais são muito mais voltados para a excelência humana, como razão, certo? São voltados, portanto, para o nosso pensamento, para a nossa razão, para isto que difere os homens dos animais, dos outros animais, que não se comunicam ou que não podem se comunicar assim como os homens, certo? Então, quando nós falamos em estudar latim e grego, nós estamos falando em resgatar uma tradição que nos dá acesso à realidade, que nos dá acesso a inúmeros assuntos, a inúmeras realidades ou inúmeras partes da natureza que nos circundam, certo? E quando nós temos acesso a isso por primeiro, nós podemos ter certeza, ou nós podemos ter muito mais segurança de que a nossa criatividade aumentará, de que as nossas habilidades para outros tipos de problemas, para resolver outros tipos de problemas, também aumentará, certo? A nossa habilidade. Nós vamos, então, pensar que, ao estudar latim, nós também estamos estudando sobre a natureza do nosso pensamento. Isso pode não fazer tanto sentido no início, mas qualquer aluno que tenha experimentado algumas lições, ou as primeiras lições de latim ou de gramática latina, sabe que não aprendemos muito bem a língua ou não conseguimos avançar muito bem se não meditarmos um pouco sobre os caminhos que a língua latina nos sugere, assim como a língua grega. Tá? Para entender, primeiro, como um estudo de latim nos ajuda nestes passos, tá? Nós precisamos falar um pouco sobre essa gramática latina, tá? Que tem diferenças com relação à gramática portuguesa, ou seja, as regras da língua têm diferenças com relação à língua portuguesa. E a língua grega, do mesmo modo, tem as mesmas diferenças, quase iguais, tá? Com alguma outra variação que não vem ao caso se eu não for citar muitos exemplos ou dar uma aula de grego aqui. Então, uma das primeiras coisas que nós temos na língua latina que nós não temos, tá, na língua portuguesa, por exemplo, é o uso de casos, certo? Os casos da língua latina são fundamentais para nós meditarmos
mais sobre a função de cada palavra em uma frase. Então, quando nós nos utilizamos dessa ferramenta dos casos, nós estamos explorando a função das palavras ou as potências das palavras, certo? Então, quando eu tenho uma palavra como, por exemplo, póculum, que é copo, vamos chamar aqui, vamos dizer que isso é um póculum, certo? Quando eu tenho esta palavra, eu posso utilizá-la de diferentes modos, eu posso relacioná-la a outras palavras ou a outros objetos de diferentes modos, certo? Eu posso relacioná-la a ações humanas, ou posso dizer que ela também faz alguma ação por analogia, certo? E na língua latina tudo isso fica marcado no idioma. Em grego também isso fica marcado na própria declinação ou na própria flexão. Vamos chamar, na verdade, o correto é chamar flexão, tá? Isso fica marcado nas próprias flexões da palavra. E por meio disso, nós podemos meditar muito sobre a linguagem.